Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer agora a demonstração do teorema da função implícita 2. Essa aula é avançada e o que eu quero dizer também nessa aula é que todos os passos já foram feitos na aula anterior. Ou seja, é basicamente um repeteco de tudo que foi feito, só que com uma notação um pouquinho mais carregada. Então a ideia é o seguinte: teorema da função implícita 2, seja f uma função no aberto de R3 por reais, de classe K com K maior ou igual a 1, U contido em R3 aberto, e peguei um ponto x0, y0, z0 em U, tal que f de x0, y0, z0 é igual a 0. Pelo mesmo motivo anterior, eu poderia botar C, mas para não carregar tanta notação. E del f del z no ponto x0, y0, z0 diferente de 0. Então, existe uma vizinhança V. Agora, desde ser quadrado, retângulo, vai ser um paralelepípedo de x0, y0, z0 e uma única função z do retângulo para a reta, tal que f de x, y, z de x, y é igual a 0. Mas ainda, z é de classe CK e vale essas fórmulas de derivadas parciais. A demonstração dela segue, como eu disse, os mesmos moldes da aula passada. Primeiro passo, construção de z e sua unicidade. Passo 2, continuidade da função z, é uma tecnicalidade que eu vou precisar para provar o passo 3, que z é de classe CK. O passo 1, bem, repete novamente tudo, ou seja, se del f del z nesse ponto é diferente de 0, ou ela é positivo ou negativo. Para fixar as ideias, vou supor que é positivo. Como del f del z é contínuo, então existe um W aberto com x0, y0, z0 pertencente a W e del f del z no ponto x, y, z é positivo para todo x, y, z em W. O que significa isso? Qualquer reta vertical, eu restringir minha f nessa reta vertical, quanto mais baixo, ela é mais baixo, menos, cada vez que ela for, se eu te pegar um ponto com alturas diferentes, minha f aqui embaixo vai ser menor que a f aqui de cima, se eu considerar na mesma reta vertical. Então, baseado nisso, olha o que a gente vai escrever, basicamente essa ideia, seja g de z igual a f de x0, y0, z. x0, y0 está fixado. Z, ou seja, restringir a minha reta x0, y0. Temos que g' de z é exatamente del f del z, nesse ponto que a gente está supondo que é positivo. Logo, existe em E1, E2, com E1 menor que Z0 menor que E2, tudo no intervalo W, tal que isso aqui tudo acontece. Tá, o que eu estou fazendo? Basicamente aqui está o meu x0, y0, z0. E o que eu estou fazendo é pegar o intervalo E1 e E2. Vou considerar esse plano, no fundo, vou considerar essa reta nesse intervalo. E eu sei que G é negativo aqui e G é positivo aqui. Repetindo o mesmo argumento, se a minha função aqui é positiva, por continuidade, ela vai ser positiva ao longo, pelo menos, de um planozinho. E a mesma coisa vai ser negativa ao longo de um plano aqui embaixo. Então, o que nós temos? Temos esse plano aqui, podemos fazer diminuindo se for necessário, fazer esse paralelepípedo. E o meu intervalo, isso foi o que eu escrevi aqui no lado, né? H1 de xy, como é contínuo, H2 de xy é contínuo, existe uma vizinhança, etc, etc, que isso aqui faz. E aqui vai ser minha vizinhança, aqui vai ser AB, AB, meu eixo x está assim, cartesiano CD, cartesiano E1, E2. E esse vai ser o meu conjunto. Agora podemos construir Z. Para cada xy, para construir Z, Z é uma função que depende agora de x e y. Então, como que eu construo uma função? Para cada xy, eu digo quem é o Z. Se eu sei o meu x, sei meu y, significa que eu vou saber meu z. Como eu construo isso? Para cada xy fixado, nesse meu intervalo, que eu estou chamando de V1, ou nesse meu retângulo, que eu estou chamando de V1, considere minha h, que vai de E1 para E2 dos reais, em que para cada z
nós associamos f de x, y, z. Ou seja, estou me restringindo à reta vertical. Temos que h de E1 é menor que zero, h de E2 é maior que zero e h' de z é positivo. Pelo teorema do valor intermediário, eu consigo um único z, que vai depender de x, y, tal que h de z de x, y é igual a zero. Isto é, f de x, y, z de x, y é igual a zero. Passo 2. Mesma demonstração de novo. Para provar a continuidade da z. Pego um ponto x1, y1, pertencente ao meu V1. O V1 é aquele meu retângulo AB cartesiano CD, dado ε maior que zero. Se eu considerar o g de x, y igual a f de x, y, z de x1, y1 menos epsilon, ou seja, aqui está o meu x1, y1, aqui está o meu x1, y1, z1, aqui está o meu z1, x1, y1 menos epsilon. Reduzir um pouquinho a altura. E a mesma coisa aqui. E agora eu vou trabalhar aqui todo, nesse plano. Então, se eu me restringir agora o meu g de xy a esse plano aqui embaixo, e o meu h de xy é exatamente minha f restrita a esse plano aqui em cima, então nós temos que, como g de x1, y1 é menor que zero, e h de x2, y2, h de x1, y1 é maior que zero, pela continuidade da f, ou da g, existe delta tal que g de xy é menor que zero e h de xy é maior que zero para todo xy aqui dentro. Ou seja, então aqui está o meu ponto x1, y1 e eu considero o raio delta. E agora eu vou considerar esse cilindro aqui. O que nós temos? Afirmação. Se xy tiver uma distância delta menor que delta, que x1, y1, então z de xy menos z de x1, y1 é menor que epsilon. Então, olha aqui. Nós estamos aqui com z menos epsilon, z de x1, y1. Aqui está com z mais epsilon. Aqui está o meu z. O que eu estou fazendo é o seguinte. Esse aqui é o meu ponto xy menos x1, y1 menor que delta. São todos essa região. E o que nós temos é o seguinte. Para cada xy fixado, o meu z vai estar nessa reta vertical aqui. Tá certo? E o meu z é o único ponto nessa reta. Esse aqui é a minha região U, meu paralelepípedo. Eu botei o meu cilindro dentro. É o único ponto em que f de x, y, z de x, y é zero. O que acontece é, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está dentro desse cilindro. A afirmação está dentro desse cilindro. Por quê? Porque aqui é negativo, aqui é positivo, teorema do valor intermediário, o zero está aqui. E só existe um, por construção do meu conjunto U. Então, eu estou dizendo o seguinte, para cada xy, o meu z de xy está aqui. Então, ou seja, ele está entre z de x1, y1 menos epsilon e z de x1, y1 mais epsilon, que é a mesma coisa que escrever isso. Logo, z é contínuo. Agora, o passo 3, a mesma explicação. O que eu vou fazer? Eu vou querer calcular agora quem é del z del x primeiro e depois del z del y. Então, no fundo, eu vou restringir já um plano direto. Então, como f é de classe 1, f é diferenciável. Então, eu posso escrever esse ponto aqui é o ponto da minha superfície que passa aqui, que vai ser exatamente o f igual a zero. Então, aqui é zero, logo isso aqui tudo é zero. Por outro lado, eu posso usar aproximação linear. Como que eu fiz del f del x vezes a diferença disso? H. Del f del y, mas só que eu não fiz o y mexer, fui esperto aqui. Então é zero, então sumiu del f del y. E del f del z, você pode, eu vou chamar de delta z. Aqui vai ser o del f del z, nesse ponto, vezes delta z, onde delta z é essa diferença aqui. E mais um erro que depende de h, e nós vamos ter direto essa propriedade. Erro de h sobre h igual a zero, e aqui eu estou usando já o passo 2. Porque eu preciso garantir que o meu ΔZ também vai para zero.
Agora, a questão é o seguinte, divido tudo por h, ΔZ sobre h, limite quando h tende a zero. Esse termo aqui some por causa disso. Esse termo aqui, se eu dividir por h, não depende de h. E esse termo aqui, o ΔZ, ΔH, esse termo aqui, o ΔF, ΔZ, também não depende de h. Então, posso considerar como constante. E se fizer a continha, vai dar exatamente menos ΔF, ΔX sobre ΔF, ΔZ. Nesse ponto aqui, x, y, z de x, y, x, y, z de x, y. Como esse limite existe e vale isso, por definição, ΔZ, ΔX. O ΔZ, ΔY é exatamente as mesmas contas, só que você bota o x como constante, y mais k. E o que nós temos é exatamente essa fórmula. Mesmo procedimento, eu concluo que z é de classe K. Por quê? Vamos supor que f é C1. Se f é C1, então, olha, eu sei que ΔF, ΔX é contínuo e todos esses termos aqui embaixo é contínuo, porque o z é contínuo. E a mesma coisa aqui, isso aqui tudo é contínuo. Logo, ΔZ, ΔX é contínuo, porque divisão de funções contínuas, composição, é contínua. A mesma coisa ΔZ, ΔY é contínuo. Se ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY é contínua, é porque z é de classe 1. Se f é de classe 2, a mesma coisa. Então, o que nós temos? Já temos que z é de classe 1. Então, a expressão de cima é de classe 1 porque é composições de funções de classe 1. E ΔF, porque se f é classe 2, ΔF, ΔX é classe 1. E ΔF, ΔZ, com esses termos aqui tudo, também é classe C1. Então, nós temos que ΔZ, ΔX é classe 1. Analogamente, ΔZ, ΔY é classe 1. Mas se ΔZ, ΔX é classe 1 e ΔZ, ΔY é classe 1, significa que z é de classe 2. Se z é de classe 2, vamos supor que f é de classe 3, e assim sucessivamente. Então, o que eu concluo é o seguinte, se f é de classe K, z é de classe K. E isso demonstra o teorema. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.